Nós estamos agora na nossa sexta noite da nossa jornada das 12 noites santas. Chegamos bem ao meio. E acreditem que bem ao meio nós temos o quê? Balança. Lá da constelação de Balança nós temos a balança, que tem exatamente no meio os dois pratos, que de um lado vão, que equilibram um lado e o outro. Muito bem. Dessa esfera, dessa constelação de Balança, nós temos agora a segunda hierarquia da segunda tríade de hierarquia, que são os dínamis. A segunda tríade de hierarquia são os exousiais, os dínamis e os quiriótetes. E nós estamos exatamente no meio. Então, veja bem como essa hierarquia espiritual é bem equilibrada. Ela fica no meio do meio. Muito bem. Os dínamis, eu vou até ler para vocês uma coisa aqui do livro do Sergei Prokofiev, as 12 Noites Santas, e uma fala de Rudolf Steiner que é muito interessante. Ele diz assim: a esfera de balança está relacionada com a hierarquia dos dínamis, os espíritos do movimento, como eles também são conhecidos. Nós podemos ter uma percepção dessa relação se nós considerarmos o seguinte: se olharmos para o nosso sistema solar como um todo, para o Sol e os planetas, movimentando-se ao seu redor, uma coisa que nos toca em particular, que aliás é reconhecida hoje pela ciência natural, a saber, todos os planetas, incluindo o Sol, formam um sistema estável e autorregulador, porque eles se movem em um estado de equilíbrio constante, uns com os outros. De um ponto de vista espiritual, a causa de tal movimento reciprocamente equilibrado da parte de todos os planetas do nosso sistema solar provém da atividade dos espíritos do movimento. Segundo Rudolf Steiner, estes espíritos habitam principalmente o Sol, e as suas forças atuam do Sol para os planetas e dos planetas para a Terra. Isso fica no GA 136, proferido em 13 de abril de 1912. Então, vocês vejam que coisa interessante. Os dínamis são exatamente aqueles que equilibram todo o movimento planetário. Mas é só o movimento planetário? Não. Também são todos os movimentos que existem dentro dos processos orgânicos dentro de nós mesmos. São todos os movimentos que existem entre os processos químicos que existem no mundo. Percebam como é importante essa atuação. Que energia é importante que flui desse âmbito de balança. O equilíbrio dos movimentos. Tudo se movimenta de forma equilibrada, de forma onde eu faço o meu trabalho, mas percebo o que o outro está fazendo. Quando a gente pensa nisso, então eu disse assim, também no meu corpo ocorre, porque nós todos, tudo que existe, tudo que tem química, existe um processo de fusão e existe um processo de afastamento. Então, esse processo que acontece com a parte química, acontece em tudo que existe no mundo. Tudo que existe e que tem essa configuração química tem esse processo de fusão e de dispersão. Então, esse equilíbrio, que é um equilíbrio que precisa tomar conta em todos os lugares onde existe ritmo. Existe ritmo em tudo que é vivo. Existe ritmo na terra, existe ritmo no sol, existe ritmo na luz, existe ritmo dentro de nós, em nossa respiração, existe ritmo para acordar e para dormir, existe ritmo dentro e fora. Então, tudo isso precisa de um controle, de um equilíbrio harmonioso, de um equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico, ele flui, então,
dessa energia, dessa potencialidade que os dinamis colocam aqui na Terra. Quando a gente pensa na nossa própria vida, quantos são os âmbitos da vida que nós temos? Nós temos lá o nosso lado profissional, nós temos o nosso lado financeiro, nós temos o nosso lado amoroso, nós temos o nosso lado familiar, nós temos os nossos próprios ideais, nós temos os cursos que queremos fazer, nós temos vários âmbitos e todos eles precisam de um equilíbrio para eles coexistirem, né? Então a gente está falando de coisas muito profundas que acontecem fora da gente, que acontecem no corpo da gente, que acontecem no íntimo da gente. Essa relação com esta noite santa, essa relação com os dinamis, é uma relação que quando a gente consegue se entender exatamente a atuação disso, é uma atuação extremamente profunda. A Terra precisa disso. E lá no centro da Terra, onde nós temos a atuação dos tronos, como nós vamos ver mais adiante, e que essa atuação dos tronos é essa doação que os tronos fazem para a Terra constantemente, ela precisa ser organizada por esse equilíbrio dinâmico. Numa das noites santas passadas, na época que a gente podia aglomerar e a gente podia fazer as 12 noites presenciais, né? E nós fazemos isso há muito tempo aqui no meu grupo de Ribeirão Preto, tem um amigo, um querido amigo, Gerson, que me passou, numa dessas noites dos dinamis, ele me passou o nome de um filme que eu gostaria de passar para vocês, que isso me foi, assim, tão bonito quando ele me deu o nome desse filme nesse dia, eu vou passar para vocês. O nome do filme é O Homem que Viu o Infinito. Esse filme é um filme de uma história real, de um indiano que tem uma história real, e que ele olhava a natureza e ele extraía da natureza e do ritmo da natureza expressões matemáticas. O Gerson é uma pessoa que vê a vida de uma forma bem diferente da minha. Ele tem um conhecimento profundo da matemática que eu não tenho, e ele, quando viu essa noite que a gente apresentou, essa noite que fala sobre esse equilíbrio do movimento, esse equilíbrio dinâmico, os olhos dele brilharam, porque eu tenho certeza, ele via algo que eu não conseguia ver. Então, eu acho que, de repente, podemos ter alguns matemáticos aqui, ou matemáticas aqui, que conhecem profundamente isso, mas se nós não temos, como é meu caso, eu não sou profunda nisso, nós sentimos dentro de nós mesmos toda essa organização que essa tríade hierárquica espiritual traz para a manutenção da nossa vida, do nosso espaço, do nosso meio ambiente, do lugar onde vivemos, do cosmos que habitamos. Então, nós podemos começar a visualizar esse equilíbrio. E vejam bem que coisa interessante. De todas as constelações, esta é a única constelação que tem o nome de um objeto. E esse objeto é um objeto muito interessante. E ele toca uma lei, que é uma lei muito interessante também. A balança, ela tem uma lei interessante, porque assim, a balança ela tem um fiel, que é o fiel da balança, né? A gente fala o fiel da balança. Quando eu estou com algum problema, eu tenho sempre uma polaridade que pesa de um lado ou pesa de outro. Eu só consigo resolver o meu problema quando eu acendo o fiel da balança, eu não fico nas polaridades, eu olho para as probabilidades e nessas probabilidades eu escolho o caminho que eu vou fazer. Nessa noite santa, nesse âmbito dos dinamis, esse é o profundo conhecimento que nós aurimos dessa maravilhosa hierarquia espiritual. Eu espero que você possa pensar um pouquinho sobre isso, como que você atua na sua vida, como as coisas estão na sua vida, como as coisas estão equilibradas na sua vida, para que você possa ter um próximo ano muito melhor, muito mais produtivo, muito mais amoroso
e muito mais profundo. Amanhã estarei aqui para darmos um novo passo. Muito obrigada e até amanhã. Bons sonhos!